Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu, Tiago Rosas, aqui mais uma vez para trazer comentários referentes à próxima lição de adultos que estaremos estudando esse trimestre. O tema geral da nossa revista da editora CPAD, nesse segundo trimestre de 2020, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Mas neste 14 de junho de 2020, em que é celebrado inclusive o Dia do Pastor, é o segundo domingo do mês de junho, e eu aproveito inclusive para saudar todos os pastores que acompanham o nosso trabalho, que Deus os abençoe, suas famílias e também suas igrejas. Estaremos estudando a lição de número 11, intitulada Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. Nós chegamos à segunda metade da carta de Paulo aos Efésios. Na primeira metade, correspondente aos capítulos 1, 2 e 3, estudamos temas doutrinários. Agora, na segunda metade, que são os capítulos 4, 5 e 6, estudaremos temas práticos. Na verdade, Paulo vai pegar a doutrina e fazer a aplicação prática dela. Era costumeiro Paulo fazer isso, inclusive, em suas cartas. Estudamos a doutrina da unidade proporcionada por Cristo e agora aplicaremos a doutrina da Trindade à vida, ao cotidiano da igreja. Nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto base para o nosso estudo, está entre os versículos 1 a 4 do quarto capítulo da carta de Paulo aos Efésios. A CPAD acrescentou ainda um texto de Colossenses para complementar essa leitura bíblica em classe. Mas nós vamos focar no texto de Efésios, que é o livro de que nós estamos fazendo estudos expositivos. Creio que os irmãos têm sido muito enriquecidos e instruídos com todos os estudos que estamos fazendo esse trimestre, versículo a versículo, capítulo a capítulo, na carta de Paulo aos Efésios. Paulo começa esse texto, eu quero fazer aqui algumas considerações gerais antes de passarmos para alguns comentários dos três tópicos da nossa lição. Paulo começa o texto dizendo: rogo-vos. Eu gosto desse verbo rogar, porque Paulo, sendo apóstolo, ele poderia ordenar, mas ele prefere rogar, pedir, suplicar. Paulo ele diz assim porque ele de fato é um homem humilde e manso, né? Ele já está ilustrando em sua própria atitude o que ele vai instruir a igreja de Éfeso a fazer, que é portar-se com humildade e mansidão, cada um para com o seu próximo, na vida em comunidade, na vida da igreja. Então Paulo ele já nos dá o exemplo, né? Assim deve ser o pai de família, assim deve ser o patrão na empresa, assim deve ser o líder na igreja. Quem é manso e humilde, ele pede, ele roga, ele, mesmo quando ordena ou manda, ele não faz isso com truculência, com braveza, desrespeitando o outro, como se fosse um bicho ou um pedaço de pau, de pedra. Não. Quem tem a humildade e a mansidão trata o outro sempre com deferência, com respeito, com cortesia, com serenidade. Essa é a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, de fato já vimos desde o início do trimestre que Paulo estava em prisão romana domiciliar, que andeis como é digno da vocação com que for chamado, ou seja, que vocês adotem uma conduta de vida que seja condizente com a nobreza da vocação espiritual, do chamado para a salvação que vocês receberam. Noutras palavras, meus irmãos, as virtudes a serem estudadas na lição de hoje, que estão aí no segundo versículo da nossa leitura bíblica, que são humildade, mansidão e longanimidade, são virtudes que evidenciam a qualidade superior do nosso chamado, que evidenciam a nobreza, a dignidade. Vocês lembram quando chamaram Abraão de príncipe de Deus, né? Teve um povo gentil lá no Antigo Testamento que
chamou Abraão de príncipe de Deus entre nós. Quem dera o mundo também pudesse olhar para nós e nos tratar como príncipe de Deus na humanidade, no mundo, né? Porque de fato essa é a nossa posição. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então que nós possamos viver segundo a dignidade desta posição que agora desfrutamos pela fé em Cristo Jesus. E aí no terceiro versículo, Paulo vai dizer: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito é um tema-chave em todo o trimestre. Unidade, eu disse aqui há 2 lições passadas, é mais do que união, né? Porque unidade é Deus pegando dos povos e fazendo um único povo, derrubando as barreiras de divisão, de segregação, de discriminação e agora constituindo um único povo, uma única família, um único corpo. Essa unidade ela deve ser preservada. Cristo é quem estabeleceu essa unidade, conforme já vimos em lições passadas, quando ele derrubou o muro de separação. Mas agora cabe a nós preservar essa unidade do corpo de Cristo. Trabalhar, essa tradução da Almeida Corrigida, ela suaviza um pouco o sentido do texto original. Ela não é da mais adequada. Eu prefiro a tradução da Almeida Atualizada. Ela traduz com mais adequação, ela capta mais a força do texto original grego quando diz assim na Almeida Atualizada: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. De fato, o que Paulo está falando aqui é de um esforço que nós devemos demonstrar, um esforço para preservar a unidade da igreja. Ao invés de trabalharmos com contenda, com divisão, com facção, com grupinhos. Antigamente se falava muito em panelinhas, né? Mas depois que a internet se popularizou, especialmente os grupos do WhatsApp, aí nós falamos muito agora de grupinhos, né? E um grupo contra outro, e teólogos contra leigos, e músicos contra pregadores, e mestres contra evangelistas. Não, não. Todas essas formas de divisão, de briga, de rixa, elas devem cair por terra. E nós devemos ser pacificadores, conforme inclusive o segundo tópico da lição, quando falar sobre mansidão, vai nos ensinar a ser. A versão NVI traduz ainda com mais força do que a própria Almeida atualizada, quando a NVI traduz o versículo 3 dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, que esse espírito de divisão, de briga, de rinha teológica, de rinha, sabe, quando um irmão compete com o outro para derrubar, para ver quem cai primeiro, que isso não exista entre nós. Que o amor predomine e que a paz seja o vínculo, o elo, a ligação na família de Deus. No primeiro tópico, irmãos, então, nós vamos ter um estudo detalhado sobre a humildade. Eu apenas digo de entrada que humildade não é desleixo nem autocomiseração. Porque tem muita gente que pensa que ser humilde é ser descuidado com a aparência, é ser descuidado com os hábitos, é ser descuidado com a forma como trata a sua própria higiene pessoal. Não, isso é ser desleixado, isso é ser maltrapilho. Ser humilde não é ser necessariamente pobre, porque tem muito pobre que é orgulhoso, como tem muito rico que é humilde, né? A humildade não tem a ver com condição social. A humildade tem a ver com uma postura em relação ao outro. Como eu trato a outra pessoa, né? Essas virtudes, inclusive, que Paulo fala, tem a ver com a convivência na igreja. A humildade diz respeito à forma como eu vejo e como eu trato o outro irmão, o membro da igreja de Cristo Jesus. O humilde, ele não olha o outro de cima para baixo, porque quem olha de cima para baixo, olha de cima para baixo porque está em uma posição superior. O humilde, ele olha de baixo para cima, porque ele considera, ainda que o outro não lhe seja exatamente superior, mas ele tem uma tão grande estima a ponto de considerar o outro como superior a si mesmo.
Paulo nos instrui a fazer isso na carta aos Filipenses. Então, humilde é aquele que trata o outro com respeito, com deferência. Eu gostei demais da última frase do segundo ponto, quando diz assim: humildade é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Que importância e que valor nós temos atribuído aos nossos outros irmãos? Será que julgamos ter sempre a última palavra? Será que nós só valorizamos nossos próprios dons e capacidades? Será que queremos sempre encabeçar, sempre liderar, sempre dominar? Será que só nós cantamos bem, pregamos bem, ensinamos bem, escrevemos bem, comentamos bem a lição? Quantos professores, inclusive, que são exacerbadamente protecionistas de suas classes, não admitem que outro professor ensine, porque ele sempre acha que só ele tem o conhecimento superior, só ele dá uma boa aula. Que nós sejamos humildes, meus irmãos, porque há outros servos e servas de Deus, tão bons quanto nós, tão competentes quanto nós. Aliás, há muita gente de fato e de verdade muito melhor que nós. Que nós saibamos atribuir valor, mesmo aqueles membros mais simples, mais humildes, mais frágeis do corpo de Cristo. Eles têm o seu devido valor para Deus e na vida comunitária da igreja. Então, que nós sejamos livres de toda soberba, de todo orgulho, de toda vaidade que oprime e que nos faz recusar darmos as mãos e convivermos com irmãos mais fracos, mais simples, né? Que nós aprendamos também a ouvir e a estimar os demais membros do corpo de Cristo, garantindo assim a unidade da igreja. O segundo tópico vai falar sobre mansidão. Mansidão não é ser lerdo, vagaroso, não é ser apático, aquela pessoa sem brilho, sem iniciativa, sem postura, sem firmeza nas palavras ou nas atitudes. Manso não é ser fraco ou acovardado. Tem muita gente também que confunde, né? Ser manso com ser, como a gente diz no popular, boca aberta. Ah, fulano é boca aberta, né? Nem fede, nem cheira. É, água atrás, água levou. Mas isso não é mansidão, irmãos. Mansidão não é a pessoa lerda, sem iniciativa, sem opinião. Não, você pode ter opinião, você pode ter firmeza, você pode ter um espírito firme e decisões firmes, você pode ter iniciativa e ainda assim ser uma pessoa mansa. Olhe os exemplos que o segundo ponto do segundo tópico traz para nós: Moisés e Jesus. Moisés, o homem mais manso da face da terra, o próprio Deus disse isso. Jesus também se identifica como manso e humilde de coração, e com certeza muito mais manso que o próprio Moisés. Mas quem vai dizer que Moisés e Jesus eram lerdos, apáticos, fracos, acovardados, sem brilho? Quando tinham de tomar decisões, eles tomavam. Quando tinham de tomar iniciativa, eles tomavam. Veja Jesus confrontando os escribas e fariseus. Veja Jesus repreendendo seus discípulos. Veja Jesus pegando o chicote e derrubando a mesa dos cambistas que negociavam fraudulosamente junto ao templo do Senhor em Jerusalém. Veja Moisés derretendo o bezerro de ouro, pondo na água e dando para o povo beber. Né? Veja Esdras, veja Neemias, eram homens mansos também. Mas olha o que Neemias fez quando viu os homens de Judá contraindo matrimônios proibidos com mulheres gentias. O próprio Neemias diz que chegou a bater em alguns homens e até em arrastar outros pelos cabelos. E para quem acha que isso foi um exagero de Neemias, eu devo lembrar que a lei de Moisés já previa punições graves, sérias, para quem desobedecesse a lei do Senhor, contraindo casamentos ilícitos não ordenados por Deus. Então, ser manso é ser dócil, é ser sereno, é ser gentil e cortês na forma como pensa, na forma como fala e na forma como age, na forma como trata o outro. É saber ponderar as palavras, falar na hora certa, na medida certa, para as pessoas certas. É não ser explosivo, é não ser uma pessoa de pavio curto,
é não viver a gritaria, né? Paulo ele fala muito das pessoas que têm esse mau costume da gritaria, da chocarrice, né? A pessoa mansa, ela é moderada. Mansidão e moderação são irmãs gêmeas, né? E a Bíblia nos chama a sermos manso e humilde de coração, como o nosso Senhor Jesus. A pessoa mansa é aquela que tem grande disciplina sobre suas emoções. Ela não age por impulso, né? Ela tem controle, ela tem domínio próprio. Ela não é fraca, pelo contrário, ela é forte porque ela se controla. Ela fala somente realmente quando tem que falar e na medida que tem que falar. Porque tem gente que fala no tempo certo, mas da forma errada. O manso não, o manso ele fala no tempo certo, na medida certa, as palavras certas e para as pessoas certas. O manso é também um pacificador. Ele não é amigo, como a gente diz na linguagem da internet, ele não é amigo de tretas, de contendas teológicas ou políticas, né? A gente vê aí, infelizmente, hoje na internet, muita gente que gosta de plantar contendas, que às vezes escreve e publica coisas só para provocar contendas, debates e inimizades. Que nós não sejamos assim. Paulo, quando fala sobre as características do bispo, ele diz inclusive que uma das características do bispo ou do pastor é ser inimigo de contendas. O manso, ele é pacificador, ele foge de contendas, ele foge de brigas inúteis, de debates inúteis. E ele busca promover uma cultura de paz na igreja do Senhor Jesus. Então que nós também saibamos, meus irmãos, né? Tem escolas dominicais que infelizmente é muito mais briga e contenda do que ensino e instrução, né? Então, às vezes é professor brigando com aluno, é aluno brigando com aluno, e às vezes até professor discutindo com professor. É um professor discutindo com outro, os alunos tudo de boca aberta, meio que se sentindo ali como uma plateia de uma luta de boxe. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Sejamos pacificadores. Ao invés de jogar gasolina sobre uma fogueira, que nós despejemos água para fazer cessar a contenda e as inimizades. Como disse Paulo, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aliás, eu até anotei aqui na minha lição, é nas mais difíceis circunstâncias que nós somos testados e treinados na escola da mansidão. Então, quem pede a Deus para ser manso, se prepare, porque Deus vai permitir você passar por essas situações de conflito, de adversidade, para que você ali, então, seja testado. A sua moderação, o seu domínio próprio, o controle dos seus pensamentos e das suas palavras. Nesse fogo, nessa fornalha, Deus então produz em nós o espírito de mansidão. E por último, terceiro tópico, estaremos estudando a longanimidade. Os irmãos repitam essa palavra várias vezes para não gaguejarem e não atropelarem as sílabas quando forem falar aos seus alunos, né? Não é uma palavra corriqueira da língua portuguesa, então, às vezes, por falta de costume, nós acabamos não pronunciando corretamente. Então, você repita em voz alta várias vezes em casa: longanimidade, 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 até você ter a segurança de que está pronunciando a palavra corretamente. Longanimidade é saber suportar prolongada agressão ou sofrimento, né? Então, para sofrimentos longos e para uma longa agressão sofrida, longanimidade é a resposta. Quantas agressões nós sofremos muitas vezes por dias, meses e até anos em nossas igrejas, em nossas comunidades locais? O crente de pavio curto é aquele crente que explode de primeira. É aquele que bateu, levou. Mas o crente que tem a longanimidade, ele sabe suportar o sofrimento. E suportar aqui, meus irmãos, é como bem diz William MacDonald, não é apenas manter a fachada da boa educação, enquanto por dentro ferve o rancor. Porque tem muita gente que diz assim, eu não falei, mas fiquei queimando por dentro. Ainda me veio na ponta da língua de dar resposta, mas eu não dei. Mas olha, eu tô com um negócio ruim aqui dentro de mim. Enquanto eu não falar, não, isso não é longanimidade. O longânimo, ele não só guarda
a ofensa sofrida. Pelo contrário, ele lança fora a ofensa sofrida. Ele ignora, ele não faz caso, ele não deposita no coração a ofensa. Porque também só não responder com a boca a agressão sofrida não significa muita coisa. Você pode não responder, mas ficar acumulando esse lixo todo no coração e daqui a pouco sofrer um ataque cardíaco, sofrer crise de ansiedade, estresse, depressão. De que adiantou? O longânimo não é só aquele que guarda a língua, é aquele que guarda o seu coração contra ofensas ou agressões sofridas por um longo tempo. Nós precisamos muito, né? Especialmente quem é vítima de reiterada calúnia, de reiterados maltratos, precisamos da longanimidade, para que ao invés de devolver o mal com o mal, nós possamos aprender a retribuir o mal com bem. Né? É assim que a palavra de Deus nos ordena. Inclusive, o último ponto dessa lição fala sobre perdão. Né? O perdão é uma condição para a longanimidade. Ninguém será longânimo sem o exercício do perdão. Porque quando você não perdoa o outro que te ofendeu, você guarda mágoa. Mas quando você perdoa, você joga fora a mágoa. Aí aquilo não te incomoda, aquilo não te oprime, aquilo não sabe, oprime o teu coração. Quando você não perdoa, aí aquilo fica machucando, fica fisgando, fica mordendo, fica remoendo por dentro. E a longanimidade, na verdade, não existe. O que existe é apenas uma ira contida. O que existe apenas é um rancor e um sentimento de revanchismo contido. E não é isso que a Bíblia quer para nós. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ensine a sermos humildes, mansos e longânimos. Se você deseja estudar com mais detalhe essa lição, eu lhe convido a acompanhar a nossa transmissão ao vivo no Facebook e no Instagram, página IBD Inteligente, nesse próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Tenho certeza que você será ricamente edificado. Traremos outros detalhes desta lição agora tratada apenas como um resumo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.